Deus, mas eu não sou o mensageiro. Queria convidar nosso irmão Samuel para que venha à frente. Samuel é estreante hoje, meu irmão. Samuel, quando foi recebido pelo conselho, há alguns meses, cumprindo aí o prazo que exige a nossa Constituição, o Jorge Carioca falou: Samuel, fica no aquecimento lá, hein? E aí, quando vê, a convocação chega. Mas fiquei sabendo que você estreou já, né? Hoje de manhã estava aí falando. Irmão, Samuel vai nos conduzir na palavra. Vamos ouvir o sermão pelo nosso irmão. Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade, a alegria de poder expor a palavra aos irmãos nessa noite. Quero também agradecer ao nosso pastor, reverendo Lucas, ao conselho da nossa igreja. É uma grande alegria e também uma grande responsabilidade, né? Nossa igreja é muito bem acostumada, domingo após domingo, ouvir sermões bíblicos e expositivos. Então, é uma alegria e uma responsabilidade também nessa noite. Queridos, abram a Bíblia de vocês na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 10. Vamos ler todo este capítulo esta noite. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, como os filhos carentes, que necessitam, Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça. Fala com o Teu povo, Senhor, fala com a Tua igreja, através da Sua palavra, que ela caia como semente, Senhor, em boa terra, que produza frutos, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Nós não queremos, Senhor, nada além de Ti, nada além da Tua palavra, pois o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é suficiente para a completude do nosso coração. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do Teu nome. Amém.
Irmãos, há aproximadamente umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu li uma determinada reportagem em uma revista que trata sobre economia, e essa revista falava sobre uma pesquisa que havia sido feita nos Estados Unidos, onde, se você colocasse o seu nome na sua marca, era muito mais provável que sua marca tivesse sucesso. E aí a reportagem ia tratando de algumas marcas conhecidas que levam o nome dos seus donos, dos seus fundadores. E eu parei para pensar naquele dia na quantidade de marcas de um mesmo produto que nós temos. Imagine, por exemplo, quantas marcas de camiseta, quantas marcas de sapato, quantas marcas de carro nós temos à nossa volta. Pense, por exemplo, meu irmão, em algo mais próximo de nós. Quantas marcas de fast food, de comidas rápidas, nós temos à nossa volta? Talvez você não conheça todas, e é muito provável que você não conheça todas, mas a mais conhecida, talvez, que tem um M amarelo num retângulo vermelho e que vende o lanche feliz, com certeza você conhece. Fato é que marcas apontam para uma determinada identidade. Marcas evidenciam uma identidade. E marcas também apontam para quem nós somos. Não para quem nós somos, talvez, em essência, mas marcas nos evidenciam. Pense, por exemplo, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, que uma das formas que você não confunde seu filho com outra criança é porque você conhece as marcas faciais dele. Você sabe qual é o rosto do seu filho. Isso faz com que você não o confunda. Marcas apontam para a identidade de quem somos. Marcas apontam para nós. E será que nós, enquanto cristãos, temos marcas que nos definem? Será que nós temos evidências que apontam para nós como salvos e eleitos de Deus? E é sobre isso, baseado no texto que nós lemos em Tessalonicenses, que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre os efeitos de uma plena e verdadeira salvação, sobre as marcas de uma plena e verdadeira salvação. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses após ele ter pregado lá em Atos, no capítulo 17. O capítulo 17 de Atos vai nos relatar que Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, adentram naquela cidade e ali por 3 sábados eles arrazoam acerca do Evangelho. Eles pregam o Evangelho naquela cidade. E como era de costume no Evangelho de Paulo, e como é de costume aonde o verdadeiro Evangelho é pregado, Paulo é expulso daquela cidade. Líderes judeus, vendo que uma grande quantidade de pessoas se convertiam a Deus e se convertiam ao verdadeiro Evangelho, começam a perseguir Paulo. E o texto lá de Atos 17 vai nos relatar que, durante a noite, Paulo foge daquela cidade justamente pela perseguição que ele vai enfrentar. Mas não apenas isso Paulo está nos relatando, mas ele também nos relata que uma quantidade expressiva de pessoas foram salvas naquele lugar. Uma igreja foi plantada. Paulo sai dali então, segue para Bereia, de Bereia para Atenas, de Atenas para Corinto. E muito provavelmente lá em Corinto é quando Paulo vai escrever sua primeira carta direcionada aos irmãos que estão em Tessalônica. Justamente porque Paulo havia enviado Timóteo para ver como aqueles irmãos estavam. Paulo não está ali presencialmente, ele precisa então ter notícias de como aquela igreja está. E Paulo recebe a notícia de que, além dos irmãos amarem o apóstolo Paulo, eles suportam a dura perseguição que vem contra eles. Se os líderes religiosos daquele período perseguiam o apóstolo Paulo, quanto mais os crentes que ficaram ali estabelecidos naquela igreja. E Timóteo vai dizer então para Paulo que, apesar do sofrimento, que apesar das perseguições, os crentes que ali estão continuam fiéis a Deus, eles amam o apóstolo Paulo e agora eles podem então divulgar a fé que lhes foi entregue. Paulo escreve então a sua primeira carta com 2 objetivos principais. O primeiro é de encorajar aqueles irmãos, mesmo em meio ao sofrimento que eles passavam. E o segundo é de tirar dúvidas acerca da fé que aqueles novos crentes tinham
especialmente em relação à segunda vinda de Cristo. Então, Paulo, no capítulo 1, vai encorajar esses irmãos, vai encorajar os crentes que ali estão em Tessalônica. E a melhor forma de encorajar crente é reafirmar que ele é salvo. É reafirmar as marcas de uma verdadeira salvação que esse crente possui. Do verso de número 1 ao verso de número 3, Paulo vai saudar aqueles irmãos. Acompanhe comigo o versículo 3. Recordando-nos, irmãos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo dizendo que ele, juntamente com Silas e com Timóteo, sempre se recordam e agradecem a Deus pela operosidade da fé que aqueles irmãos tinham, pela abnegação do amor. O amor abnegado é aquele amor que não procura interesses por trás, mas ele faz de um amor verdadeiro. Aqueles irmãos em Tessalônica tinham um amor abnegado por Cristo, tinham um amor abnegado pelo Evangelho. E Paulo ainda vai dizer, pela abnegação do vosso amor e firmeza da vossa esperança. Aqueles irmãos tinham uma esperança firme em Cristo Jesus, apesar dos sofrimentos. E no verso de número 4, Paulo vai dizer, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Paulo está afirmando que ele, juntamente com Silas e com Timóteo, reconhecem que aqueles irmãos em Tessalônica são de fato salvos, que eles são de fato eleitos. E aí a grande questão que pode se colocar é, como Paulo identifica que os crentes que estão ali naquela cidade de fato são salvos, de fato tiveram suas vidas mudadas? Como ele identifica que os crentes que ali estão de fato foram convertidos, foram eleitos de Deus? Paulo, então, do verso 5 ao verso 10, vai apresentar características que atestam essa eleição. Vai mostrar marcas que atestam a salvação que aqueles irmãos tiveram. A primeira delas, meus queridos, está no verso de número 5. Acompanhem comigo. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Veja, Paulo está dizendo, nós temos certeza que vocês são salvos. Nós temos plena convicção de que vocês são eleitos de Deus. Como que nós sabemos disso? Porque a nossa palavra, o nosso evangelho, não chegou até vós tão somente em palavras. Claro que com palavras, mas não somente em palavras, sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. A primeira marca que Paulo identifica naqueles irmãos que podem atestar que eles de fato são salvos é que eles receberam a palavra de Deus com autoridade, com poder e com convicção. A palavra de Deus chega até aqueles irmãos e eles a recebem como a palavra de Deus que pode transformar vidas, mudar mentes e mudar corações. Paulo está atestando, irmãos, nós sabemos que vocês são salvos, porque vocês não receberam a palavra de Deus como um mero discurso. Não era só mais uma palavra, não era só mais um sermão, não era só mais uma pregação. Era a palavra de Deus que pode transformar vidas. A primeira ênfase que Paulo dá, que aqueles irmãos de fato são salvos, é que eles amam o Evangelho, eles amam a palavra de Deus, eles recebem a palavra de Deus com poder e com autoridade. Meus irmãos, aonde há salvos, a palavra de Deus é recebida com convicção. A palavra de Deus é recebida com autoridade.
Aonde não há eleitos de Deus, é um mero discurso que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas aonde há salvos da parte de Deus, a pregação é encarada como a mensagem de Deus que pode transformar vidas. Paulo está dizendo, nós temos plena certeza, plena confiança de que vocês são eleitos de Deus, porque a palavra chegou até vocês com poder e com autoridade. O salmista vai escrever no Salmo 119, dizendo, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O salvo, meu irmão, ele tem prazer na lei de Deus. Ele ama as Escrituras, ele ama o Evangelho, ele ama a palavra. A primeira marca que podemos atestar que de fato fomos salvos, que de fato uma plena salvação alcançou o nosso coração, é se nós amamos de fato a palavra de Deus, é se nós a recebemos com poder e com autoridade. O eleito de Deus não vê a palavra de Deus como só mais uma palavra, como só mais um discurso, como só mais um sermão. Ah, esse sermão do reverendo Lucas, já é 8 horas, não acaba. Essa aula do Arsênio na EBD que não termina. Não, meu irmão, a palavra de Deus é recebida com poder, com convicção. A palavra poder que Paulo usa aqui, ela vem de dunamis. O que é dunamis? É a mesma palavra usada para dinamite. Você já viu, quando explode uma dinamite, o que está ao redor permanecer da mesma forma? Paulo diz que aqueles irmãos recebem a palavra de Deus com poder, de forma que a vida deles é mudada, de forma que a vida deles é transformada. Essa é a primeira marca, meu irmão, para atestarmos se de fato fomos salvos e eleitos por Deus, se nós amamos a sua palavra, se nós meditamos nas Escrituras. O Senhor Jesus, em certa passagem, vai dizer, meditem nas Escrituras porque são elas que testificam de mim. É a palavra de Deus que testifica sobre o nosso Cristo. A marca para sabermos se somos salvos verdadeiramente é sabermos se amamos o Evangelho de Cristo com poder e com convicção. Mas não apenas isso, Paulo vai continuar dizendo, acompanhe comigo o verso de número 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, está dizendo, irmãos, nós sabemos que vocês são salvos. Primeiro, vocês receberam a palavra de Deus com autoridade, com poder e com convicção. E o que mais que atesta a verdadeira salvação naquela igreja? Vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, a vida de vocês agora é uma imitação de quem Cristo é. A vida de vocês agora é andar como Jesus andou, é falar como Jesus falou, é pensar como ele pensou, é viver a vida de modo que apontem para Cristo. A marca de um eleito, meu irmão, é que ele quer ser como Cristo, ele quer se parecer como Jesus, ele quer andar da mesma forma que Jesus andava, ele quer se portar da mesma forma que Jesus se portava. Esse, meu irmão, é um teste primordial para mim e para a sua vida. Quer saber se você é um eleito? Você imita a Cristo em sua vida? Nós imitamos a Cristo no nosso dia a dia? A forma como nós vivemos aponta para Jesus? Paulo está dizendo, com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo. A segunda marca de alguém que é salvo, de alguém que é verdadeiramente eleito por Deus, é que a sua vida é imitar a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. A palavra conformes, aqui colocada por Paulo, não é de se conformar. Eu me conformei com essa situação. Mas é o de tomar forma. Cristo nos predestinou para que tomássemos a forma do seu Filho.
Cristo nos predestinou, Cristo nos elegeu para que nós, em toda a nossa vida, imitássemos a Jesus. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 6, vai nos dizer: aquele que diz que permanece nele, quem é que permanece nele? O salvo, o eleito. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. A marca que temos, que pode atestar a nossa salvação, é se nós andamos como Jesus andou. Essa é a nossa vida, é uma vida que imita a Cristo. Nós sabemos que somos salvos pelo fato de imitarmos a Jesus. Pelo fato, meu irmão, de que eu quero ser como ele era. Veja, Paulo não está colocando aqui que nós imitamos Jesus em seu grau de divindade. Paulo não está dizendo para você imitar a Jesus em sua onisciência, para você imitar a Jesus em sua onipotência, mas de eu olhar os princípios que a Bíblia aplica sobre Cristo e aplicar na minha vida. O que é que a Bíblia fala sobre finanças? Eu aplico isso em minha vida. O que é que a Bíblia fala sobre eu tratar o meu casamento? Eu aplico isso em minha vida. O que é que a Bíblia fala sobre eu me reunir enquanto igreja com os meus irmãos? Eu aplico isso em minha vida. Eu imito a Cristo à medida que, conhecendo as Escrituras, eu quero aplicar os seus ensinos em toda a minha forma de viver. Nós imitamos a Cristo? Essa talvez é a pergunta que Paulo levanta para mim e para você. Nós somos uma imitação de Cristo Jesus? Essa é uma marca fundamental para atestarmos se a nossa fé de fato é verdadeira, se Cristo de fato nos salvou. Sabemos que somos salvos pelo fato de sermos como Cristo Jesus. Paulo então vai continuar dizendo, acompanhe comigo, verso 7 e verso de número 8. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja, Paulo está dizendo, nós atestamos, irmãos tessalonicenses, que vocês são salvos. Primeiro, vocês receberam a palavra de Deus com autoridade. Vocês receberam a palavra de Deus com convicção. Segundo, vocês agora se tornaram nossos imitadores e imitadores de Cristo. Vocês agora vivem uma vida que apontam para Jesus. Terceiro, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A terceira marca que Paulo atesta que aqueles irmãos de fato são salvos é que eles agora são exemplo para outras pessoas. Eles são exemplo para outros crentes. A vida deles agora é um modelo a ser copiado. Perceba, meu irmão, que uma coisa está ligada com a outra. Eu só posso ser modelo para alguém se eu estiver imitando a Cristo, que é o meu padrão de perfeição. Eu só posso imitar a Cristo se eu conhecê-lo. Eu só conheço a Cristo se eu meditar nas Escrituras. Eu só posso meditar nas Escrituras se eu amar elas. E eu só posso amar as Escrituras se eu tiver verdadeiramente sido salvo. Um exemplo está ligado com o outro. Uma marca está ligada com a outra. O salvo verdadeiramente em Cristo, ele ama as Escrituras. Ele copia a Cristo, ele imita a Cristo. E agora ele é um exemplo para outros crentes. Ele é um modelo para outros crentes. Paulo, escrevendo a sua primeira carta, dessa vez para Timóteo, no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, torna-te exemplo para os fiéis. No que Timóteo deveria se tornar exemplo? No procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, que toda a sua vida, Timóteo, seja um exemplo para outros crentes.
Nós sabemos que somos salvos, irmãos, se a nossa vida é um exemplo para as outras pessoas, se a nossa vida é um modelo a ser copiado, se a nossa vida pode servir de referência para outros irmãos. Paulo está atestando para nós. Você quer saber se você é salvo? A sua vida é um exemplo para outras pessoas? A sua vida é um exemplo para outros crentes? Aquele irmão, aquela irmã, o adolescente, o jovem, a criança, ele pode se espelhar na sua vida? Ele pode tomar você como um referencial, como um modelo, como um exemplo a ser seguido? Paulo está nos dizendo. Os irmãos em Tessalônica atestavam que a sua fé era verdadeira, através de serem modelo e exemplo para outros crentes. Nós sabemos que somos salvos, e a marca de uma verdadeira salvação é de que a nossa vida é um exemplo para outras pessoas. E perceba que Paulo diz que aqueles irmãos não se tornaram exemplos só para os crentes que ali estavam em Tessalônica. Veja, verso de número 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A marca que Paulo atesta é que aqueles irmãos eram salvos, e a salvação deles não se restringiam no local onde eles estavam. A fé verdadeira, a salvação verdadeira, ela é atestada aonde nós estivermos. O salvo no seu trabalho atesta da sua salvação. O salvo lá na faculdade atesta da sua salvação. Ele atesta em meio à sociedade que ele de fato é salvo. Perceba, meu querido, Paulo está dizendo, vocês são salvos na região onde vocês estão, é divulgada a vossa salvação, e não só aqui, para outras regiões é divulgada a vossa fé. Nós sabemos que somos salvos se a nossa vida é um exemplo, não só para os crentes, mas também para o ímpio. Meu irmão, o ímpio vê o crente e quer ser como crente. Ele olha e fala, eu queria cuidar da minha família como aquele cristão cuida. Eu queria aplicar as minhas finanças como aquele cristão faz. Eu queria falar, pensar como aquele irmão, como aquela irmã, assim faz. O cristão é um exemplo para as outras pessoas. Os irmãos olham para um cristão verdadeiro e falam, como eu queria ter a vida devocional daquele irmão, como eu queria orar como ele, como eu queria ter uma vida com Deus como ele. A questão é, nós somos exemplos para aqueles que estão à nossa volta, nós somos exemplos em nosso trabalho, nós somos exemplos na faculdade, na sociedade, nós somos exemplos para a nossa família, nós somos exemplos na nossa igreja. Paulo está nos atestando, você sabe que você é verdadeiramente salvo quando a sua vida é um exemplo para outras pessoas, quando a sua vida é um modelo a ser copiado por outras pessoas. Nós podemos, então, ter certeza de que somos salvos quando recebemos a palavra de Deus com convicção, quando imitamos a Cristo e quando agora somos exemplo para outras pessoas. O nosso modo de viver, o nosso modo de proceder, o nosso modo de falar, de pensar, de agir, toda a nossa vida é tida como um modelo para aqueles que estão à nossa volta. Essa é a nossa realidade. Essa é a minha e a sua realidade de sermos exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Paulo está dizendo, você quer saber se você é salvo? Sua vida é um exemplo? Sua vida é um modelo a ser copiado? Ou é um exemplo oposto, um exemplo a não ser seguido? Um exemplo a não ser copiado? Nós sabemos que somos salvos se a nossa vida, de fato, pode ser copiada por outras pessoas. Veja, o próprio Paulo está dizendo isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava atestando, eu sou salvo. De fato que a minha vida pode ser um modelo para vocês. Nós podemos dizer como Paulo, de outras pessoas nos imitarem porque imitamos a Cristo? Essa é uma marca atestada, meu querido irmão, de que a nossa fé é verdadeira, de que houve uma plena e verdadeira salvação em nosso coração.
se somos exemplos e modelos para aqueles que estão à nossa volta. Paulo vai continuar então dizendo no verso de número 9: pois eles mesmos quem? Aqueles que haviam atestado a fé dos irmãos em Tessalônica. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo, vocês são salvos e nós podemos atestar isso. Vocês receberam a palavra com poder e com autoridade. Vocês se tornaram imitadores de Cristo. Vocês são exemplo para outras pessoas. E agora tem a quarta marca. Vocês abandonaram os vossos ídolos. Vocês mudaram completamente a vossa vida. Vocês deixaram os falsos deuses. Vocês se converteram ao verdadeiro Deus. Talvez você pense, meu irmão, deixar o ídolo pode ser algo fácil. Veja, nós estamos falando da época do apóstolo Paulo, quando ele pregava em Tessalônica. Se você nascesse em Tessalônica aqui nesse período, meu querido, era mais provável que você ganhasse um ídolo do que ganhar fralda e chupeta. A criança nascia, ela era imersa em um contexto de idolatria. Toda a sua formação cultural, social, acadêmica e religiosa era feita a partir de falsos deuses, era feita a partir de uma falsa religião. Você já ouviu falar no Monte Olimpo, por exemplo, que na mitologia grega é considerada a morada dos deuses, está a 80 quilômetros de Tessalônica. A região é envolta, meu irmão, por idolatria a falsos deuses. Paulo então está atestando, irmãos, nós sabemos que vocês são salvos, porque vocês abandonaram os vossos ídolos. A conversão de vocês foi tão radical, a ponto de vocês deixarem os vossos ídolos, que desde criança vocês cultuam, que em toda a sua formação vocês adoram, vocês abandonaram esses ídolos, vocês se converteram ao verdadeiro Deus. Veja, meu irmão, o que Paulo coloca aqui? A palavra converter que Paulo fala, e vos convertestes a Deus, ela atesta uma mudança total de vida, é uma mudança de totalidade. O que é conversão? Eu estou em um determinado caminho, eu estou em uma determinada via, e agora eu faço uma conversão. Eu mudo esse caminho, eu mudo essa rota. Paulo está dizendo, nós sabemos que vocês são salvos, porque vocês se converteram, vocês estavam em um caminho de idolatria, vocês deram a volta desse caminho, e agora vocês vão pelo lado oposto. Meus queridos, nós sabemos que somos salvos, e podemos atestar essa salvação, se a nossa vida mudou radicalmente. Por que radicalmente? Porque a salvação, ela é radical. A salvação vai na raiz do nosso coração e muda completamente. Veja, meu irmão, quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 1, vai dizer que Paulo respirava ameaça contra os crentes. Paulo sentia gosto de matar cristãos. Quando Paulo encontra Cristo no caminho de Damasco, no versículo 20 do mesmo capítulo 9, Paulo já está na sinagoga pregando. Você imagina a surpresa das pessoas naquele período. Olhavam para Paulo e diziam, esse Paulo aqui que está na sinagoga, ele não era o mesmo que há um tempo atrás estava matando Estevão apedrejado? Não é o mesmo Paulo que estava com carta para matar cristão? O que aconteceu na vida desse homem? O que aconteceu? Qual foi o estopim que mudou completamente o seu modo de pensar? Uma verdadeira e plena salvação. Meus irmãos, nós sabemos que somos salvos se a nossa vida mudou, se a nossa vida foi transformada, se a nossa vida mudou radicalmente. Pense, meu querido irmão, como era a sua vida antes de Cristo? Como era a sua vida antes de Cristo lhe achar? Antes de Cristo ir lá e lhe resgatar, retirar dos seus olhos a venda, abrir seu coração e lhe dar entendimento sobre a salvação. Como era a sua vida sem Cristo? E como é a sua vida hoje?
Tem diferença entre as duas coisas? É possível atestar essa diferença? Pense em como era a sua vida antes da salvação lhe alcançar. Se você comparar as duas, tem diferença entre ambas? Paulo está dizendo, nós sabemos que somos salvos se nós tivermos mudado de vida completamente. O mesmo apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus, quando encontra com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, vai dizer, Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos entendia da lei, meu irmão. Nicodemos devia até ter feito profissão de fé. Mas Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Te é necessário ter uma nova vida. Nós sabemos que somos salvos e a marca de uma verdadeira salvação é que a nossa vida mudou completamente. Pense, meu irmão, o que é que faz com que homens e mulheres que estavam inundados em um poço de pecado, em um poço de impiedade, em um poço de maldade, mudem completamente suas vidas? O que é que faz com que o mesmo Pedro, que arranca a espada no Getsemane e arranca a orelha de Malco, é o mesmo que vai escrever em 1 Pedro dizendo, irmãos, não retribuais mal com mal. O que é, meu irmão? Qual é o ponto de partida que faz Pedro mudar completamente sua vida? Uma plena e verdadeira salvação. Nós sabemos que somos salvos se a nossa vida mudou radicalmente. Das pessoas olharem para nós e dizer, você não é a mesma pessoa. O que aconteceu com você? O que aconteceu com o seu falar? O que aconteceu com o seu pensar? O que aconteceu com o modo que você vivia? Uma plena e verdadeira salvação. Isso ocorreu conosco. A nossa vida mudou completamente. A nossa vida mudou radicalmente. Houve uma conversão para abandonarmos nossos ídolos, conforme os irmãos em Tessalônica haviam abandonado. A nossa vida foi de fato salva por Cristo, de forma que agora aqueles que estão de fora e olhem para nós podem atestar que houve uma plena e verdadeira mudança em nosso viver. Porque essa é uma marca, meu irmão. Essa é uma marca daqueles que foram salvos. E Paulo está dizendo, pois eles mesmos, as pessoas em volta daqueles irmãos diziam, no tocante a nós, proclamam, que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. Os crentes à volta, as pessoas à volta, meu irmão, não precisava Paulo fazer relatório. As pessoas faziam relatório para Paulo de como aquela igreja em Tessalônica se portava, dizendo, Paulo, aqueles irmãos mudaram completamente. Eles abandonaram os ídolos, eles amam a Deus, eles se converteram para o verdadeiro Deus. Foi assim comigo e com você? Nossa vida mudou completamente, nossa vida mudou radicalmente. Essa é a forma, irmãos, como atestamos se somos salvos. Essa é a forma como atestamos se de fato houve uma plena, poderosa, viva e eficaz salvação em nosso coração. Se houve uma mudança em nossas vidas. Paulo vai concluir então no verso de número 10 dizendo, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Qual que é a prova final que Paulo atesta que aqueles irmãos de fato foram eleitos? Eles aguardam com esperança a vinda de Cristo. A palavra esperança, meu irmão, aqui colocada não é o de esperar, eles simplesmente esperam a vinda de Cristo. A palavra esperança colocada aqui é, eles esperam com total certeza a vinda de Cristo. A quinta marca que Paulo demonstra que aqueles irmãos são eleitos, que aqueles irmãos são salvos, é que eles aguardam com esperança, com certeza, a volta de Jesus. Nós sabemos que somos salvos se nós aguardamos com uma plena certeza e convicção que nosso Cristo voltará.
Nós sabemos que somos salvos se em nosso coração repousa uma certeza plena de que Jesus, o mesmo que foi aos céus, irá um dia voltar. Paulo está dizendo, irmãos, nós sabemos que vocês são salvos, porque vocês aguardam com esperança a vinda de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, são marcas que nós precisamos atestar nas nossas vidas. Paulo está dizendo, vocês, irmãos em Tessalônica, vocês são salvos. Primeiro, vocês receberam a palavra com poder. Vocês amam o Evangelho. Vocês amam a palavra de Deus. Segundo, vocês se tornaram imitadores de Cristo. A vida de vocês agora é imitar a Cristo, de forma que quando as pessoas olham para vocês, elas não enxergam a vocês mesmos, elas enxergam a Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai escrever dizendo que nós somos cartas que pelos homens são lidas, e que Cristo escreveu em nosso coração, não mais com tinta, mas com seu Espírito Santo, e não em tábuas de pedra, mas em nossos corações. A terceira marca é que nós nos tornamos modelo para aqueles que estão em nossa volta. As pessoas nos enxergam como exemplo. A quarta marca que Paulo vai colocar daqueles irmãos é que eles abandonaram os ídolos. Eles deixaram para trás a idolatria. Eles se converteram de forma radical a Cristo. E a quinta marca é que eles esperam com firmeza e com certeza a volta de Cristo. Irmãos, enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei pensando, Senhor, será que essas marcas são presentes na minha vida? Será que essas marcas são presentes no Samuel? Irmãos, a Bíblia coloca, e Paulo coloca, para que nós comparemos nossas vidas. Para que nós, analisando o texto das Escrituras, digamos, essa marca é presente em mim? Essa marca é presente no modo como eu vivo? Essa marca é presente no modo como eu me porto nessa sociedade em que nós vivemos? Porque essas são marcas e características daqueles que são verdadeiramente salvos, daqueles que são eleitos de Deus. Paulo agora pode voltar lá no verso 4 e dizer, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Nós temos plena certeza, irmãos, que vocês são salvos, porque olha aqui as características das vossas vidas. Olha aqui as marcas que atestam, que demonstram que vocês de fato são salvos, que vocês de fato são eleitos da parte de Deus. Imagine que Paulo, meu irmão, em vez de escrever a 1 Tessalonicenses, escrevesse para a primeira igreja de Guarulhos. Ele acharia essas marcas em nós? Ele acharia essas marcas e essas características nas nossas vidas? Paulo olharia para nós e falaria, irmãos, assim como eu reconheci lá em Tessalônica a eleição deles, eu posso reconhecer em vocês que vocês de fato são salvos, porque vocês possuem as marcas e as características daqueles que verdadeiramente foram salvos por Cristo Jesus. Queridos, diante desse texto, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, irmãos, é que nós entendemos através desse texto que Deus chama os seus eleitos através da sua palavra. É através do evangelho pregado que Cristo atrairá para si todos quanto ele elegeu. É através da palavra, é através do evangelho exposto. Lembre-se, lá em Atos, no capítulo 17, o texto vai dizer que Paulo ficou por 3 sábados arrazoando com eles a respeito de Cristo, arrazoando com eles a respeito do evangelho. Cristo chama os seus eleitos, Cristo chama os salvos através da pregação da palavra. A segunda, meu irmão, é que você se coloque diante dessas evidências. É que nós coloquemos a nossa vida diante das marcas que Paulo está atestando e podemos examinar nossas vidas. As Escrituras, meus irmãos, continuamente nos chamam a examinar as nossas vidas. O texto que nós lemos na ceia é muito claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinemos nossa vida à luz dessas características. Pegue essa palavra, meu irmão, e coloque ela como um espelho diante de você.
Coloque essas marcas como um espelho diante da sua vida e se compare com elas. Eu amo a palavra de Deus com poder e com autoridade. Eu imito a Cristo em minha vida. Eu sou um exemplo para outras pessoas. Eu me converti dos meus ídolos. Houve uma mudança radical em meu coração. Nós podemos, irmãos, atestar a nossa fé se compararmos nossas vidas à luz daquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando, à luz de colocarmos essas evidências diante de nós e dizer: Senhor, eu tenho essa característica de um salvo, eu tenho essa característica de um eleito. A terceira, meu irmão, é que caso você não se identifique com isso, olhe para Cristo com esperança. Caso você compare sua vida e fale: Senhor, eu não tenho as características de um eleito. Olhe, meu irmão, para Cristo com esperança. Vá a Cristo com esperança, como aquele que pode vir ao seu coração e mudar a sua vida, como aquele que pode lhe trazer plena e verdadeira salvação. Como aquele, meu irmão, que da mesma forma que trouxe verdadeira salvação aos Tessalonicenses, pode trazer verdadeira e plena salvação para nós. A quarta, meu querido irmão, é que nós precisamos constantemente nos encorajar. Lembra no começo qual que era o objetivo de Paulo ao escrever a carta? Encorajar aqueles irmãos em meio ao sofrimento que eles estavam. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Paulo foi perseguido por pregar o evangelho, quanto mais aqueles irmãos que ali permaneciam. Paulo escreve essa carta com o objetivo de encorajar aqueles irmãos. E como que Paulo encoraja os Tessalonicenses? Reafirmando as evidências da salvação em sua vida. Nós podemos nos encorajar uns aos outros. Podemos ter força e fé em meio ao mundo mal para permanecer, quando nós retornarmos às Escrituras e reanalisarmos, examinarmos se de fato somos salvos e se em nossa vida é demonstrada marcas de uma plena e verdadeira salvação. Talvez, irmãos, a salvação possa nos ser um tema tão comum, possa nos parecer um tema talvez tão batido, mas é justamente, queridos, sobre temas tão comuns que nós precisamos, vez após vez, retornar. O apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo: irmãos, eu não vos canso de vos escrever as mesmas coisas, porque elas são segurança para vós. Nós podemos nos encorajar e ter segurança de uma plena e verdadeira salvação quando comparamos as nossas vidas com as Escrituras, quando voltamos ao texto bíblico e dizemos: Senhor, obrigado pela plena salvação que o Senhor derramou sobre minha vida. Obrigado, Jesus, porque agora eu posso comparar minha vida com o Teu Evangelho e ver que em minha vida existem marcas que atestam uma plena, verdadeira e fiel salvação. Irmãos, eu quero lhes convidar a orar nessa noite, a você ir com o seu coração a Deus, meu querido, a se colocar diante de Deus e pedir a Ele que venha com uma plena e verdadeira salvação sobre sua vida, a pedir para Ele que reforce, meu irmão, a salvação que você já possui, a eleição que uma vez Ele trouxe sobre você, a ir a Cristo com fé e pedir: Senhor, me encoraja naquilo que eu já tenho plena convicção de que o Senhor trouxe de uma vez por toda uma salvação eterna sobre mim. E a você, meu irmão, que talvez não vê essas marcas da sua vida, a ir a Cristo com fé e com esperança de que Ele pode lhe salvar, de que Ele pode ir até você e transformar o seu coração, lhe trazer plena e verdadeira salvação. Vamos orar. Senhor Jesus, nós, mais uma vez, Pai, diante de Ti nos colocamos. Nós queremos, Cristo, lhe agradecer porque o Senhor, de uma vez por todas, trouxe plena, verdadeira e rica salvação sobre os nossos corações. Senhor Jesus, nós precisamos, vez após outra, Cristo, retornar às Escrituras e examinarmos nossa vida, analisarmos o nosso coração à luz da Tua palavra, analisarmos nosso coração, Senhor, à luz das marcas que o Senhor deixa para aqueles que de fato são eleitos por Ti. Ah, Cristo, o Senhor trouxe para nós uma plena, verdadeira e fiel salvação, de forma que agora, Senhor, nós podemos receber a Tua palavra com poder e com autoridade.
Nós podemos, Senhor, Te imitar em nossa vida. Nós podemos ser exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Nós podemos, Senhor, transformar radicalmente nosso viver, abandonando os nossos ídolos. E nós podemos agora, Cristo, esperar com certeza e com convicção a sua volta. Encoraja-nos, Jesus, através do seu evangelho, através da sua palavra, para que vez após vez, Senhor, nós tenhamos cada vez mais certeza que o Senhor veio até nós, veio até nossa vida com uma plena, rica e verdadeira salvação. É o que nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém. Obrigado, irmãos.